Olá para você que nos acompanha em todo o Brasil. Começa agora o Pix Notícias. Confira o que a nossa equipe preparou para você ficar bem informado. Companhia de Dança Atitude e Banda Zíngara se inspiram em comunidades quilombolas de Garopaba. Grupos trazem para o palco um espetáculo de música e dança e agitam a noite na Praia da Ferrugem. Conhecida por sua arte nos azulejos do Centro Histórico, a artista plástica Thaís Helena demonstra nas obras produzidas uma mistura da história local, amor pela cidade, infância vivida e retribuição ao carinho recebido. Na série Turismo, Litoral e a Economia Local, vamos mostrar a importância do turismo para o litoral catarinense. Temporada 2023 é considerada uma das melhores dos últimos anos. Garopaba tem a primeira área regularizada pela REURB. 79 matrículas devem ser entregues a moradores da ressacada. Com a medida, loteamentos deixam de ser informais e passam a ter o atendimento regular do poder público. Janeiro Branco é marcado no estado de Santa Catarina pela campanha de conscientização do grande número de pessoas que vivem com transtorno mental no mundo. Segundo pesquisa, os números de depressão e ansiedade também aumentaram. Tem o comentário político com o jornalista Tiago Pereira, que fala sobre financiamentos do BNDES e sobre o desmatamento no Cerrado, liderado no governo de atuais ministros. E Nativinho retorna à Praia do Rosa, em Ibituba, e mostra a descontração dos banhistas em uma das praias mais visitadas do sul do Brasil. Essas e outras informações a partir de agora. Fique com a gente, o Pix Notícias está começando. Olá, obrigado pela companhia. Garopaba sediou um espetáculo especial que tomou conta da Praia da Ferrugem. Foi a apresentação da Banda Zíngara em parceria com a Companhia de Dança Atitude. O espetáculo Ecos é inspirado na presença e invisibilidade das duas comunidades quilombolas de Garopaba. A apresentação traz para o palco a Banda Zíngara com músicas celtas, ciganas e caribenhas. Já a Companhia de Dança Atitude incorpora elementos da cultura afro-brasileira, fazendo um show à parte. A fusão dos dois grupos agitou a Noite da Ferrugem na sexta-feira passada. O evento faz parte da programação do Verão Cultural da Prefeitura de Garopaba. A Chaya, que faz a percussão, já acompanhava a gente desde a primeira versão do espetáculo, desde o seu primeiro formato. E daí rolou essa oportunidade de juntar esses músicos locais, todos aqui de Garopaba, e fechou muito. Eles são muito talentosos, muito atenciosos, os ensaios sempre foram muito confortáveis junto com eles. Foi uma parceria que só somou no nosso espetáculo. Ele tem toda essa proposta da diáspora africana, trabalhando santos e orixás. É um espetáculo completamente cheio de improvisos, ele é muito o que senta no momento, é muito dessa energia de todo mundo aqui, da gente, e é um dos nossos espetáculos que mais toca no fundo do meu coração, assim, de verdade. Além da coreografia em grupo, também teve apresentação de dança de salão. Maravilhosa, que deu muito certo. Acho que a gente combina em vários aspectos, né? A companhia e a banda. E tá sendo bem gostoso, assim, todo o processo de ensaio, de escolhas de música. Acho que é uma parceria que pode ser de longa data.
Foi muito legal, foi especial, tinha uma energia muito boa. E é muito legal dançar com as pessoas assim a toda a sua volta, sabe? Foi bem legal, foi um coração quentinho. A percussionista Chaya Vasquez nasceu em Buenos Aires e mora no Brasil desde 2001. Veio para cá para se aprofundar na música e a sua parceria com a Companhia Atitude antecede o espetáculo. Uai, é a coisa mais gostosa do mundo, né? A gente poder tocar, porque assim, desde os primórdios a percussão nasceu para a dança e a dança para a percussão, né? Então acaba que um sem o outro fica meio desfalcado, meio manco, né? Então a gente conseguir juntar as duas coisas com certeza é combustível para ambas partes, né? Então é um prazer incomensurável, sobretudo trabalhar com a Atitude, né? Que eles são tão fortes, tão bonitos. Pois é, a gente é uma junta de músicos que a gente trabalha e transpira o que é as coisas do passado, da história, da cultura, da raiz, né? Então, casualmente a gente se encontrou e nós todos tínhamos a mesma sede, né? De fazer essa pesquisa ancestral, né? Espiritual. Então acaba que a gente está, de alguma forma, manifestando o que a gente é, né? O que alimenta a gente também. E acho que uma coisa que não pode se perder, que é a raiz e a ancestralidade. Após a performance Ecos, foi a vez do cantor Bazuca se apresentar. Ele falou sobre a importância de trazer músicos locais para ocupar espaços públicos. Super importante, porque a Ferrugem é um local aqui que se destaca em Garopaba, né? E eu acho que faltava bastante esse espaço, a prefeitura trouxe para cá e a gente está super feliz. Preparamos aí um set bem legal para apresentar para a galera e eu vejo que a galera também está super animada. Então acho que a gente vai para o bom caminho. Eu toco música popular, latino-americana, então brasilidades e latinidades. Então misturo um pouco dos dois, né? E juntando, quebrando fronteiras, juntando culturas. Essa que é a minha ideia de som. E as performances foram bem aproveitadas pelo público na Rua dos Surfistas. Tem até quem já esteja se preparando para a próxima apresentação. Bacana, achei legal, bem diferente do que a gente conhece. Assim. Olha, acho que é importante pelo fato de mostrar o que realmente tem, né, cada local, a origem de cada manifestação, né, cultural. E acredito que também vai até para animar o pessoal, né, que é o mais importante. Né. Muito bacana, a banda Zingara eu já conheço, eles tocam muito e com a dança do pessoal ali da Atitude ficou muito legal. Ver a vibe deles ficou muito bacana mesmo, ficou muito massa. Alimenta, né, a cultura popular, dá uma incentivada nas bandas locais, na cultura de Garopaba, trazer para diferentes praias. Eu acho que isso incentiva o pessoal a procurar onde o pessoal está tocando, onde vai ter algum evento, incentivar, né, o pessoal que toca. Eu acho que juntar a Atitude, que já tem uma base forte aqui com bandas que estão começando agora, acho que é muito legal.
que vem a gente toca com o Baque Encantado. Então, assim, no próximo evento com Atitude, o Baque vai tocar. Tomara que seja bem prestigiado como está sendo hoje, né? Só queria saber onde andava, bomba girar cigana de fé, eu vim. O governador Jorginho Melo, de Santa Catarina, deu posse nesta semana à secretária da Ação Social, Mulher e Família, Alice Kirten. A solenidade ocorreu na Casa da Agronômica. Alice é assistente social e uma das fundadoras do Instituto Guga Kirten. A assistente social Alice Kirten foi empossada como secretária de Estado da Ação Social, Mulher e Família pelo governador Jorginho Melo. A posse foi nesta segunda-feira. Alice é uma das fundadoras do Instituto Guga Kirten, entidade sem fins lucrativos dedicada a atuar com projetos esportivos e sociais para crianças, adolescentes e pessoas com necessidades especiais. A assistente social já foi voluntária em 3 instituições e acumula anos de experiência em causas sociais. Alice tem experiência, sensibilidade e capacidade de sobra para a missão. Terá a importante responsabilidade de ajudar quem mais precisa. Juntos, vamos fazer um grande governo voltado para as pessoas, destacou o governador eleito Jorginho Melo. Eu queria agradecer essa grande oportunidade e eu espero corresponder, no meu humilde conhecimento, mas na minha grande boa vontade. Eu tenho um lema, desde que me formei no curso normal, de ser alguém para alguém na vida. E então o meu grande desafio é continuar, através da Secretaria de Estado, a servir as pessoas, já que o seu governo, governador, é um governo para pessoas, com as pessoas, pelas pessoas, e é ouvindo as pessoas e a demanda das pessoas que a gente vai construir um Estado cada vez melhor. A campanha Janeiro Branco, realizada em Santa Catarina, busca conscientizar a população sobre o número de pessoas no mundo que vivem com um transtorno mental. De acordo com a pesquisa, a depressão e a ansiedade aumentaram no primeiro ano da pandemia no estado. O mês de janeiro em Santa Catarina é dedicado às campanhas de saúde mental. Uma lei de autoria do deputado estadual Neudi Sareta, do PT, tem como lema: quem cuida da mente, cuida da vida. O objetivo da campanha celebrada anualmente em janeiro é promover a conscientização da população catarinense. Conforme o levantamento da Organização Mundial da Saúde, a OMS, divulgado no ano passado, quase 1 bilhão de pessoas no mundo vivem com transtorno mental, sendo 14% deste grupo adolescentes. Ainda de acordo com os dados da OMS, a depressão e a ansiedade aumentaram mais de 25% só no primeiro ano da pandemia. Na Assembleia Legislativa, um banner foi fixado no portal do Parlamento Estadual, reforçando o tema da campanha. Novas leis na área de segurança pública entram em vigor em Santa Catarina. Setores públicos e privados são beneficiados com as novas normas adotadas pelo Estado. Novas leis na área da segurança pública estão em vigor em Santa Catarina. Uma das normas cria a Política Estadual de Prevenção e Combate a Furtos e Roubos de Cabos, fios metálicos, fibras óticas, geradores, baterias e similares. A intenção é estabelecer regras de funcionamento para as empresas que fazem a comercialização e reciclagem de material metálico. Outra lei em vigor determina a livre passagem de viaturas e ambulâncias dos serviços públicos de saúde nas praças de pedágios de Santa Catarina. Pela regra, as concessionárias devem fornecer tags a serem instaladas nas viaturas. Também virou lei a ampliação de 60 para 180 meses no prazo das parcerias firmadas entre o Estado e empresas para atividade laboral de presidiários. O Estado também passa a contar com nova lei complementar, que estabelece normas gerais sobre os fundos rotativos do sistema penal do Estado. Esses fundos destinam recursos para aquisição, venda e revenda de mercadorias produzidas pelos presos, para o custeio de despesas voltadas à recuperação social do detento e para a manutenção dos estabelecimentos penais. Outra lei estadual permite o uso de equipamentos de proteção individual e instrumentos de menor potencial ofensivos por agentes que atuam na segurança das unidades de internação de menores infratores. Poderão ser usados capacetes, algemas, escudos, entre outros equipamentos.
Outra lei dispõe sobre o relatório de vitimização dos encarregados da aplicação da lei em Santa Catarina. A medida determina que o Executivo elabore e publique anualmente um relatório com análise individual dos eventos que vitimaram policiais militares, civis, bombeiros militares, agentes penitenciários, profissionais de perícia do Instituto Geral de Perícias e agentes socioeducativos. A medida inclui servidores contratados temporariamente ou comissionados. Também está garantido em lei o direito aos servidores do Colegiado Superior de Segurança Pública, Perícia Oficial, Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, em ingressar, transitar com cães de serviço no transporte público e em estabelecimentos públicos ou privados. A intenção é potencializar o treinamento e socialização dos cães. O filme de ficção científica Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo lidera a corrida ao Oscar 2023 com 11 indicações. A cerimônia está marcada para o próximo dia 12 de março em Hollywood. Revelado dos concorrentes ao Prêmio Oscar. O filme de ficção científica Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo recebeu 11 indicações e lidera a disputa. Na sequência, aparece um alemão Nada de Novo no Front, a comédia irlandesa Os Banshees de Inisherin, a biografia sobre o astro do rock Elvis e Los Fabelmann, drama dirigido por Steven Spielberg. Todos concorrem ao prêmio de melhor filme, que ainda conta com as indicações de Avatar, O Caminho da Água, Tar, Top Gun, Maverick, Triângulo da Tristeza e Entre Mulheres. A América Latina tem um representante entre os indicados a melhor filme internacional, Argentina, 1975, protagonizado por Ricardo Darín e dirigido por Santiago Mitre. A produção que narra o julgamento histórico de comandantes da última ditadura argentina já ganhou o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro e recebeu elogios nos festivais de Veneza e São Sebastião. Pinóquio, do mexicano Guilherme Del Toro, vai disputar o prêmio de melhor animação. A cubana Ana de Armas concorre à estatueta de melhor atriz pelo papel de Marilyn Monroe em Blonde. As outras candidatas são Kate Blanchett, Andrea Riseborough, Michelle Williams e Michelle Yeoh. Concorrem ao prêmio de melhor ator Austin Butler, Colin Farrell, Brendan Fraser, Paul Mescal e Bill Nighy. For performance by an actor. Os vencedores serão conhecidos na 95ª cerimônia de entrega dos Academic Awards, que está marcada para o próximo dia 12 de março em Hollywood. Local onde a Covid-19 surgiu e primeiro epicentro da doença, a cidade de Wuhan, na China, festeja o Ano Novo, depois de mais de 3 anos sob um rígido isolamento para conter o avanço do vírus. Apesar da flexibilização, o país asiático continua registrando um alto número de mortos pela Covid-19. 3 anos depois de um rígido e traumatizante confinamento para lutar contra a Covid-19, os moradores de Wuhan, cidade chinesa onde a Covid-19 foi identificada pela primeira vez, recuperaram uma vida completamente normal e dizem que não sentem mais medo do vírus. O município, que tem 11 milhões de habitantes e fica no centro-leste da China, foi, em dezembro de 2019, o primeiro local do planeta a registrar casos e a ser atingido por um surto da doença. Em janeiro de 2020, Wuhan foi confinada para conter a propagação do coronavírus. Nesta segunda-feira, praticamente não havia sinais da cidade fantasma que Wuhan havia se transformado desde janeiro de 2020. Apesar do vento gelado, os moradores aproveitavam o feriado do Ano Novo Lunar para fazer compras nos mercados ou passear às margens do rio Yangtze. Muitos deles também visitaram o templo de Guiyuan, um dos prédios mais conhecidos de Wuhan e aberto pela primeira vez nos últimos 3 anos para o feriado prolongado. O novo ano vai ser melhor. Não temos mais medo do vírus. Só precisamos nos proteger e usar máscaras.
Não foram anos nada fáceis. Todo mundo enfrentou dificuldades no trabalho e na vida. Na verdade, foi bem difícil. Estaria mentindo se dissesse que não. Suspeito de ser o local que originou a pandemia, grandes tapumes e uma viatura policial continuam isolando o estabelecimento. Apesar do retorno dos habitantes de Wuhan, assim como o restante da China, à normalidade, isso não significa que a Covid-19 tenha desaparecido do gigante asiático. De acordo com informações do epidemiologista Wu Zunil, referência no país contra o coronavírus, cerca de 80% da população chinesa contraiu a doença desde o fim das restrições sanitárias em dezembro passado. A China registrou pelo menos 13 mil mortos por causa do coronavírus no período entre 13 e 19 de janeiro. Este número, que se refere apenas às pessoas falecidas nos hospitais, soma-se a 60 mil mortes registradas desde o final de 2022 e já anunciadas pelas autoridades. E agora chegou o momento de sabermos como estão as condições das praias da região no relatório de balneabilidade. O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina divulgou nesta sexta-feira o 10º relatório de balneabilidade da temporada. Dos 237 pontos de coleta no estado, 140 estão próprios para banho, representando 59% dos pontos. Em relação à última coleta, houve uma diminuição dos pontos impróprios. O relatório anterior apontava que 114 pontos estavam impróprios para banho e agora este número caiu para 97. Um detalhe que chama a atenção é que entre estes 97 pontos impróprios, apenas 4 estão no litoral sul. Ou seja, as praias entre Palhoça e Passo de Torres são as menos poluídas de Santa Catarina. No relatório consta que existe um ponto impróprio em Balneário Gaivota, um em Arroio do Silva e outro no Rincão. O quarto ponto impróprio da região é em Garopaba, na Praia Central. O IMA realiza as coletas semanalmente e divulga o relatório toda sexta-feira. E você vai ver a seguir. Artista cria em nova obra mistura da história local, amor pela cidade e retribuição ao carinho recebido pelos moradores de Garopaba. Garopaba tem a primeira área regularizada pela REURB. 79 famílias são contempladas. Na série Turismo, Litoral e Economia Local, vamos te mostrar a importância do turismo para o litoral sul catarinense. E no Piques nas Praias, o Nativinho retorna ao Rosa, uma das praias mais visitadas do país. É depois do intervalo. Nós já voltamos.
Nossa equipe foi conhecer de perto o trabalho da artista Thaís Helena, já conhecida pelo seu projeto com azulejos no Centro Histórico. Ela agora está em frente a outra iniciativa. Garopaba, vejo rosas em você. Esse foi o projeto criado pela artista Thaís Helena há 5 anos atrás. Muitos dos que visitam a cidade, especialmente o Centro Histórico, já devem ter vislumbrado o belo trabalho. São azulejos delicados que contam a história dos moradores da Rua dos Pescadores. Thaís Helena cresceu veraneando em Garopaba e é perceptível o amor que sente pelo local. Ela queria retribuir todo o carinho que recebeu de alguma forma. A ideia era fazer azulejos que contassem a história das pessoas, dos nativos, que, como eu te disse mais cedo, eu acho que nós somos os forasteiros, né? Eles que são obviamente as pessoas daqui e nos receberam de braços abertos. Mas só que quando o turista chega ao longo, né, dos anos, das décadas, infelizmente traz o bom, mas traz o ruim também. Eu acho que vai havendo assim, como se diz, um processo meio de descaracterização. Muitas coisas da cultura nativa, original, vão se perdendo. E é uma coisa que me chateava, porque essas pessoas são maravilhosas, a história deles, homens e mulheres de caráter mesmo, de um barro muito diferente, muito lindo. E eu não queria que isso se perdesse. Então a ideia era jogar a luz na história dessas pessoas. E ele chegou assim, de pés descalços e coração desnudo. Roubou-lhe um beijo, entregou-lhe seus sentimentos. Não no alvorecer, mas no entardecer das suas vidas. Ainda fazia chorar, sorrindo, sua princesa. Vobino e Vó Sininha, em memória. Vou sentar, vou conversar com eles, eles vão me contar a história e eu vou fazer azulejos e vamos deixar aí para as pessoas, para as gerações verem. E foi assim que começou. Então tinha parte da história dos nativos e depois teve a ideia também de colocar arte, de trazer a arte para a rua, né? Em vez da pessoa ir até uma galeria, um museu, trazer a arte. Eu acho que a missão da arte é essa de verdade, né? Ela deve ser democrática, ela deve ir aonde o povo está, né? Acho que como a canção do Milton Nascimento, né? Você tem que ir aonde o povo está. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos, se não for a presença distante das estrelas. Mário Quintana. Eu comecei a espalhar e acho que ficou uma coisa lírica, né? Uma coisa... é uma trilogia, né? Na verdade são rosas, azulejos e poesia. Então eu acho que isso agregou beleza, né? Agregou poesia. Como diz Adélia Prado, toda casa é casa da poesia. A ideia era isso, era trazer poesia mesmo. Agora Thaís está em uma nova empreitada, a Galeria de Sol e de Sal. Ela conta que a casa estava abandonada há cerca de 20 anos, mas foi restaurada e transformada em pura poesia. Um dia eu estava passando por aqui, colocando azulejos nas casas ao lado, e o proprietário da casa, que é o Adriano, ele me abordou, questionando, né, se eu não colocaria um azulejo na casa dele. Enfim, e nessa época ainda era, como você disse, era uma ruína, não tinha o teto, o mato estava aqui dentro. O Adriano cresceu aqui, o avô dele, o seu Teonás, morava aqui com a avó, e o Adriano cresceu aqui. Quando o avô faleceu, ao longo dos anos, a casa, né, infelizmente foi desocupada, tal, mas o coração dele permaneceu sempre aqui. E aí, quando eu conheci, nasceu uma amizade. E um dia eu falei primeiro eu coloquei azulejos aí fora. Então ficou muito bonito também, porque era uma casa sem teto, sem nada, mas tinha poesia, tinha as rosinhas. E aí um dia, foi ao longo, né, dos meses, dos anos, nós conversamos e eu falei, vamos arrumar isso daqui. Essa casa não pode ficar assim, essa casa é um patrimônio histórico, deveria haver aqui, né, no meu entender, deveria haver uma legislação, um plano diretor que realmente fosse severo e que não permitissem que se derrubassem essas casinhas maravilhosas e se construíssem, mas como não há, enfim, e eu conversei com ele, eu tinha muito medo que isso aqui virasse uma casa moderna, como infelizmente há outras nas ruas. Então eu falei, Adriano, vamos colocar isso daqui, vamos arrumar, vamos dar um jeito.
E aí vamos fazer tudo branquinho. A minha ideia era chão branquinho, teto branquinho, tudo branquinho. Aonde o reboco havia caído, né? Eu falei, por favor, não vamos rebocar de novo, vamos manter tudo como é, né? Essas pedras aí, esses tijolos, eles foram óleo de baleia, né? No meio disso. Então, enfim. Então eu falei, vamos deixar como ela é. Aonde tem reboco a gente vai pintar de branquinho. E depois a arte, lá na hora que ela entrar, ela vai ser o colorido. E eu queria uma coisa bucólica, você vê, é a janela com cortininha de tricô, é rosinha. Onde você leva o seu olhar, onde você descansa o seu olhar, tem um detalhezinho diferente, tem uma... eu acho que é isso que a gente estava falando mais cedo. Eu acho que o cotidiano do ser humano, ele é tão bruto, né? Tão massificante. Então eu acho que a arte tem essa missão de trazer um pouco de lirismo de volta para o dia a dia. E as pessoas, quando entram aqui, é esse sentimento que elas têm. Elas respiram assim, chegam a dar uma golfada de ar e que lindo, que lírico, que... algumas dizem que elas saem daqui mais leves, né? Então, acho que quando você consegue levar leveza, quando você consegue levar um pouco de alegria, de beleza, a arte está cumprindo sua missão, né? Enquanto finalizávamos a entrevista com a artista, Adriano chegou. Tímido, depois de um pouco insistir, ele também acabou conversando com a nossa equipe. O marceneiro foi o principal responsável pela restauração e falou sobre o seu vínculo com a casa. Isso é uma coisa que não tem explicação, porque a gente se encontrou por um acaso aqui na frente e vamos brincar de casinha? Nós, né? E fomos desenvolvendo, ela foi dando várias ideias maravilhosas e tivemos outros colegas também que participaram, que é a Dânia e o Luigi, que foram pessoas também que, estiveram aqui colocando pedrinhas por pedrinhas no lugar dela, com ideias, com mão de obra, com tudo, nos ajudaram muito, muito mesmo, só com o carinho deles, né? Essa casa é do meu avô, fomos todos criados aqui dentro, ele pescador, né? Trazia o peixinho pra gente comer todos os dias e nos deu essa alegria, né? A partir do momento que meus avós faleceram, ela deixou de ser usada, né? Mas eu sempre morei aqui, nos fundos, né? E com o tempo eu fui restaurando e conseguimos deixar do jeito que ela está hoje, do jeito que a gente se encontra hoje. Uma história, uma parte muito forte para mim, né? Porque eu cresci aqui dentro. Então, hoje vendo a casa de pé, com luz, que nossa amiga Thaís trouxe para essa casa, é muito gratificante, é uma coisa que mexe muito comigo, né? Putz, eu não sei nem como explicar para você do tamanho do sentimento que é hoje estar aqui. A satisfação de ver a casa reerguida não foi só do Adriano. Toda a rua se emocionou com o resultado. Estão encantados, apaixonados pela casa, né? Porque foi uma benfeitoria que iluminou a rua, querendo ou não, iluminou muito essa rua, deu muita luz para essa rua. Então, todos passavam, ajudavam também, tem que pegar um tijolo, tem que pegar alguma coisa. Eles também com opiniões, né? E com mão de obra também, todos ajudaram aqui, os vizinhos, sem comentários, foram peças fundamentais na restauração dessa casa. E para finalizar, os dois deixam um convite para quem quiser conhecer a Galeria de Sol e de Sal. Afeto não falta aqui. Eu queria fazer um convite principalmente para os nativos, que a casa está aberta, né? A casa é um espaço que é gratificante para a comunidade aqui de Garopaba. Lógico, a gente quer os turistas também, mas queremos muito que os nativos venham nos prestigiar aqui, ver a nossa casinha, nosso cantinho aqui. É muito bom. Por favor, é nossa casa, né? Era a casa do seu Teonás, a casa do Adriano, a galeria e a casa de Garopaba, né? Eu comecei tudo isso, como eu disse, pelo amor que eu tenho por essas pessoas, pelo respeito que eu tenho a elas. Então isso daqui não tem nada de meu, isso aqui não tem nada de primeira pessoa, é nosso, né? Que venham, que nos visitem, que fiquem aqui, que vejam essa vista desse mar maravilhoso, que nos brindem com a presença, é uma alegria. É nossa casa, sejam bem-vindos.
O turismo movimenta bilhões de reais no Brasil durante o ano. Só no primeiro semestre de 2022, o setor faturou 94 bilhões. Segundo dados levantados pela FEComércio, para este ano, o resultado promete ser ainda melhor. No litoral catarinense, a temporada de verão é a principal época de faturamento. A expectativa do setor é otimista e deve superar anos anteriores. Embora ainda não tenha chegado ao fim, a temporada de verão tem sido considerada por muitos uma das melhores dos últimos anos no litoral catarinense. Esse período é fundamental economicamente para algumas cidades do estado. É nesse curto tempo que diversos segmentos criam aquela gordurinha para o restante do ano. Em Garopaba não é diferente. Aquela queda no número de turistas na cidade que normalmente ocorria após a virada, essa temporada não aconteceu. A movimentação tem permanecido, fator que favorece, e muito, para a economia local. Olha, eu já comentei que para mim eu acho que é uma das melhores temporadas, está se mostrando, temporadas, e eu acredito que a última foi em 2018, mais ou menos estilo essa que está tendo hoje. Para nós é importantíssimo, na verdade a gente depende do turismo e do verão. O inverno basicamente se mantém, então precisamos dessa temporada, estejam bastante pessoas aqui em Garopaba. Nós imaginávamos, como nas temporadas anteriores, imaginávamos que vai ter uma diminuição no número de turistas na cidade a partir do dia 5 de janeiro. Não houve. Claro, diminuiu um pouquinho por ter passado ali o feriado, né? Mas a gente continua com um número bom de turista e um turista com qualidade, que isso que é o principal. Muitas famílias na cidade com poder aquisitivo, né? E pessoas assim desfrutando das nossas belezas, assim, acredito também que com um certo cuidado de proteção, de estar ao ar livre, né? Que é isso que a nossa cidade ela passa muito, né? Venha para Garopaba que a gente tem qualidade de vida, a gente tem muitas belezas naturais. Antes mesmo do início dessa temporada, a expectativa já era grande entre os setores turísticos da região. É que o setor foi um dos mais afetados pela pandemia. De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Santa Catarina, 57% dos estabelecimentos entrevistados apresentaram um aumento de 15% ou mais na movimentação entre novembro e o pós-Réveillon. Resultado positivo que melhora o otimismo dos empresários. Inclusive, 64% dos donos de bares e restaurantes acreditam que os números devem melhorar até o fim do carnaval. A gente vinha sempre nessa conversa para se preparar e isso se concretizou agora no feriado de Réveillon. A gente percebeu o aumento, uma lotação na cidade, né? Só que não é uma lotação com um turista com poder aquisitivo baixo. A gente percebeu aí que a gente tinha uma qualidade nesse turista e eu acredito que o período de pandemia fez com que as pessoas visitassem aqui a nossa região. As viagens ficaram mais aqui no Brasil, né? Então essa temporada a gente acredita que tem a ver com isso também. As pessoas conheceram, as pessoas gostaram e retornaram, né? Também se prepararam para uma temporada, todo mundo querendo, né? Descansar, aproveitar, ter a qualidade de vida. Na verdade, o que a gente percebe é que realmente a gente tem a alta temporada. Basicamente vai do Natal até o Carnaval, então há um aumento, uma demanda muito alta aí, a hospedagem, todos os serviços e a gastronomia ela fica bastante requisitada por parte do turismo, que é o auge, né? Seria nessa época aí. Então a gente vê uma movimentação substancial e um volume maior aí de pessoas para ser atendida, né? Isso é verdade. O turismo movimenta bilhões de reais no Brasil durante o ano. Só no primeiro semestre de 2022, o setor faturou 94 bilhões, segundo os dados levantados pela FEComércio. Para este ano, o resultado promete ser ainda melhor. É uma cadeia que engloba diversos segmentos, como comércio, transporte, hotelaria e gastronomia, empregando milhares de pessoas no país.
Porque o turismo ele é um gerador da economia. Então ele está gerando emprego, ele está gerando desenvolvimento na cidade. Então, às vezes a gente fala de turismo e a gente liga o turismo muito ao lazer. Não, turismo é uma atividade econômica. E aí a gente tem que enxergar isso e investir na cidade dessa forma, né? Desenvolvendo um turismo de qualidade. Quando a gente busca parceria entre poder público, privado e a profissionalização de todos, né? Um fator importante esse ano tem sido a volta dos argentinos ao Brasil. Empresários que trabalham no setor de hotelaria acreditam que a presença dos hermanos tem sido uma das maiores desde 2018. Pesquisas apontam que o número de visitantes vindos do país vizinho cresceu 300% no mês de janeiro em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina, entre 23 de dezembro e 5 de janeiro, quase 3 mil argentinos desembarcaram no aeroporto da capital catarinense. Esse ano tem surpreendido, os argentinos realmente voltaram com bastante força, tá? Uruguaios que vinham, mas estão vindo com mais pessoas, está muito bom nesse sentido. Sim, está todo mundo bem contente, quase todos os dias, todos eles lotados, e a gente está sentindo que realmente fortaleceu a associação como de hoteleiros e pousadas, estão contentes com essa temporada. E a gente vê com bons olhos, né, a perspectiva de 2023, como sendo essa temporada uma das melhores dos últimos anos. A gente percebe isso porque conversa com o pessoal do ramo hoteleiro, de serviços também, do modo geral, e a demanda realmente nessa temporada tem superado as expectativas. Mas para manter a economia girando o ano inteiro com o turismo, é preciso entregar aos visitantes uma experiência diferente ao conhecer a cidade. E é isso que você vai ver no próximo episódio da série Turismo, Litoral e a Economia Local. Garopaba e região sofrem com o crescimento desordenado. Com o passar dos anos, aumentou o número de loteamentos clandestinos, que não oferecem infraestrutura à população. Uma das formas que a comunidade e o poder público têm de resolver esse problema é a regularização fundiária. Nesta semana, a Prefeitura de Garopaba emitiu a primeira certidão que irá beneficiar 79 famílias do bairro Ressacada, na região sul. Nessa semana, Garopaba teve a primeira área regularizada pela REURB. A certidão de regularização fundiária urbana foi realizada em um loteamento localizado no bairro Ressacada. O processo segue uma série de normas respeitando as legislações federais e municipais. Agora esses lotes deixam de ser informais e passam a ter o atendimento regular do poder público. De fato, ele é a regularização dessas áreas, né, como um todo, não só do portão para dentro da pessoa, como do portão para fora. As melhorias agora podem chegar lá com toda a segurança jurídica, né? E de fato é muito esperado pelo executivo, pela população também, e é uma coisa que foi de certa forma abandonada pela antiga gestão, que desde 2016 essa lei de regularização existe, né? E nunca foi tomado nenhum passo, né? A gente chegou o ano passado, a gente fez a regulamentação da lei, né? Sempre em trâmite com o Ministério Público, para a gente não ter nenhuma insegurança jurídica nos processos. A regularização traz para o morador muito mais que uma segurança jurídica, traz dignidade. É que há anos eles esperam para ter um endereço reconhecido no município. No nosso loteamento já tinha um pedido já encaminhado do proprietário, né? Junto à prefeitura, então já estava meio caminho andado, a gente pode dizer assim que já estava em 90%, e junto com o REURB foi mais rápido ainda, né? A gente tem um grupo aqui no loteamento, né? Até porque são 3 ruas só, e a gente se uniu até para ajudar a prefeitura a dar andamento rápido na situação, né? Até porque a gente também quer deixar cada lote legalizado e também fazer com que a prefeitura recolha os impostos devidos, né? Com a REURB, cada lote recebe uma matrícula individual. Caso o terreno tenha alguma construção, fica pendente apenas a regularização da obra. O que fica pendente é a regularização das edificações, né? Porque a parte de terreno
está toda resolvida. Cada lote vai ser aberto, sua matrícula no nome do beneficiário. Então, o que vai ficar pendente só é a regularização, alvará e habite dessa edificação. Né? 79 famílias foram beneficiadas. Em breve, cada proprietário deve receber a matrícula do imóvel. O local ainda receberá mais de 9 mil metros quadrados de ruas pavimentadas, além de 2 mil metros quadrados de área institucional, para a construção de espaços públicos. Melhorias que devem chegar em breve para os moradores do loteamento. Ah, sim, sem dúvida, né? Eu acho que todo morador que paga os seus impostos, ele quer melhorias, né? E apesar de que no começo da entrada do REURB aqui, o caminhão de lixo da Ressam já passava e tal, mas sem dúvida as melhorias são sempre bem-vindas, né? E essas melhorias de infraestrutura é a responsabilidade do município. Então agora o município tem segurança para ir lá e fazer todas as melhorias que a população necessita. Em Garopaba, existem em torno de outros 30 pedidos de regularização por meio do REURB. Todos os processos são avaliados pela Secretaria de Planejamento Territorial. Tem as características, né? O ideal é que o beneficiário, a pessoa que tem interesse, procure um profissional que preste consultoria de engenharia ou de advocacia nesse ponto, para saber dos trâmites. O trâmite ele é excelente para regularização, visto as 79 matrículas que a gente entrega agora, só que ele é um processo que tem que ter muito cuidado, né? Ele é um processo complexo, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças e com orientação correta a coisa flui. A previsão é que outras matrículas sejam aprovadas ainda este ano em Garopaba. A gente está enxugando o processo e está alinhando os procedimentos com os profissionais consultores. Isso está tornando o processo muito mais rápido, né? E a comissão tem sido mais efetiva na análise desses processos. Eu creio que vai sair muito REURB esse ano. Representa um ponto positivo aí perante a cidade, porque vai permitir também que a prefeitura ela consiga legalizar todos os terrenos, todos os loteamentos, né? Então é um ponto bastante positivo. E foi um parlamentar catarinense que propôs uma PEC para que as obras internacionais financiadas pelo BNDES tenham o aval do Congresso Nacional. Assunto para o comentário político do jornalista Tiago Pereira. O projeto de emenda à Constituição é do deputado Daniel Freitas, aqui do sul de Santa Catarina, que foi reeleito e entra para o seu segundo mandato agora em fevereiro. Olá para você, Marcelo, e toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Para dar início à tramitação, a PEC precisa de 171 assinaturas. Na verdade, o texto chegou a ser protocolado em dezembro do ano passado, antes mesmo de Lula anunciar que o BNDES voltaria a financiar obras no exterior. Bom, é que nesta semana o presidente do Brasil esteve na Argentina e anunciou que iria retomar essa política que esteve ativa durante todos os mandatos dos governos do PT. O que o parlamentar quer com a proposta é criar uma regulamentação para esses financiamentos e que o processo possa ser mais transparente. É que a narrativa distorcida é que esses financiamentos são projetos de integração nacional, de política externa e também falam na geração de empregos e fomento no mercado nacional de engenharia e tecnologia. Bom, é verdade, mas o que não falam é que essa prática é negócio de empresas brasileiras de exportação de serviços de engenharia para financiamento ao comprador externo. Com essa prática já chegamos a mais de 10 bilhões de reais em calotes. Outro fato que chama a atenção são os critérios de escolha dos investimentos, que na maioria das vezes foram ignorados os dados técnicos, sobrepondo as ideologias políticas. Foi assim com o Porto de Muriel, em Cuba, com 680 bilhões de reais, 180 milhões no aqueduto na Argentina, mais de 1 bilhão em hidrelétrica na Nicarágua, metrôs no Panamá e em Caracas, somando os dois, mais de 1 bilhão e 180 milhões de reais. O calote existe. Não foi assim como dizem que tem um seguro, que os países não pagam nada. Isso é mentira e alguns noticiam se tratando claramente da nossa querida conhecida fake news.
Como o passado é sombrio, o que o parlamento deve fazer é dividir junto aos projetos do executivo, decidir junto os dois. É verdade que esse pode ser um negócio benéfico ao país, mas, como em qualquer financiamento, é preciso que a escolha do cliente seja correta. É como os parlamentares representam o povo, ou pelo menos deveriam nos representar, nada mais justo do que eles participem dessa escolha junto com o governo federal. Isso trará mais segurança ao executivo, inclusive. Aliás, falando em infraestrutura, é bom lembrarmos que no nosso país nós precisamos de muitos investimentos nessa área. Santa Catarina é prova disso. Com o atraso, ou melhor, o descaso com a duplicação da BR-470, o contorno viário da Grande Florianópolis, que nunca sai, e dezenas de outras melhorias, como a ferrovia litorânea, que poderá ligar o sul ao restante do país por meio dos trilhos. Tem muita coisa ainda para resolver internamente, enquanto me parece que a prioridade é o gramado do vizinho. O passado nos dá recado e, por isso, é importante sim que o Congresso assuma o seu papel, que é fiscalizar. E tanto tem se falado em desmatamento, meio ambiente, políticas públicas de combate. Um levantamento divulgado pelo INPE mostra que nos últimos 10 anos o Cerrado sofreu desmatamento recorde. Principalmente em 3 estados, que eram governados por atuais ministros de Lula. É o segundo maior bioma brasileiro, que ocupa quase 1/4 do território nacional, tem apresentado índices elevados de desmatamento nos últimos anos. Ele atinge 10 estados e o Distrito Federal. O estudo mostra ainda que uma área localizada nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia foi a mais devastada na última década, principalmente no ano passado, é a chamada Matopiba. Os dados levantados pelo jornal Folha de São Paulo reúnem imagens do Programa de Monitoramento do Desmatamento por Satélite, o PRODES, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A devastação no Cerrado, no Maranhão, atingiu quase 3.000 quilômetros de extensão no ano passado, quase 5 vezes a área da capital do estado, São Luís. Foi durante a gestão do então governador Flávio Dino, atual ministro da Justiça e da Segurança Pública do governo Lula. Já a Bahia desmatou quase 1.500 quilômetros quadrados entre agosto de 2021 e julho de 2022, quase o dobro da área da capital Salvador. Rui Costa, atual ministro da Casa Civil, governou o estado nos últimos 8 anos. Já o Piauí aparece com mais de 1.100 quilômetros quadrados destruídos, quase a área da capital Teresina. A extensão não era tão grande desde 2014. O Wellington Dias, atual ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, esteve no comando do estado até o ano passado. Bom, com esses dados, ao que nos parece, os companheiros terão muito que se explicar a Marina Silva, atual ministra do Meio Ambiente. É que os estados não só devem, como têm o dever de fiscalizar e criar medidas ainda mais restritivas do que as regras federais para combater a ilegalidade ambiental. Essa dica serve também aos municípios. Me parece que nessa área os ex-chefes do executivo não conseguiram avançar. Talvez por isso muitos não conseguiram se reeleger ou eleger os sucessores. E o que sobrou foi o cabidão do governo Lula, que tem como pano de fundo o inchaço da máquina pública, com a criação de mais ministérios, saltando para 37. Por hoje é só, Marcelo e audiência. Eu volto na próxima semana. Obrigado, Tiago. E o Nativinho e a nossa equipe continuam percorrendo as praias da região. O personagem mais querido do litoral voltou à Praia do Rosa, uma das praias de Ibituba que mais recebe turistas na temporada de verão. Ô Tilmar, cheguemos na Praia do Rosa.
Pix TV nas praias 2023. Vai começar com tudo. Espia, não dorme, vem com nós. Não é só beber, né? Ó. Não é só beber, né? Não. Tem que comer um bocadinho, né? Tem que se alimentar, né? Se alimentar, é claro. Porque senão o saco vazio não para em pé, né? E ainda bem que ele está cheio, né? Então, é uns salgadinhos assim pra tapear, né? Não é aquela coisa que vai sustentar, daquela coisa... Tem que sobrar um bocadinho pra ficar no peito também. Lógico. Claro. Qual é o teu nome, ô? Nicolas. Ô, Nicolas, é estileira, ó, tatuagem, ó. André, como é que vocês arrumam tanta empolgação fazer tatuagem, né, cara? Essas coisas, como é que se inspirasse nisso daí, nessas coisas? Fica bonito, né? Ah, é? É moda, né? É moda. O difícil é fazer a primeira. Aí? Fez a primeira, é a sequência. É por isso que eu não faço, querido. Não, e aqui é pai e filho. Ah, aqui fizesse duas, né? É duas. Essa aqui fizesse na praia, né? Ei! Ai! É o tsunami. Não é. Boa tarde, queridos. Boa tarde. É o tsunami, não tem? Tsunami, pô? Tsunami? Ah, não. A prancha, ó. É radical, não tem? Boa tarde, qual é o teu nome? Juan. Juan, é o nome forte, não tem? Juan. É, claro. E esse homem aí, qual é o nome dele? Geraldo. Ah, esse aí é o velho da lancha, não tem? Ah, o velho da lancha. Nome? Ana. Ana? Ah, conheço a Ana, claro. Ana, conheço. Conheço, sim, claro, Ana. E tu, querido? Antônio. Ah, o Antônio? Ô, mas tu tá mudado, né, Antônio? Mudado, tá mais bonito, querido. Olha o sorriso. Ei, uma boa praia pra vocês tudo. Tá bom? Forte abraço. Juan! Hola. Qual é o teu nome? Felicitas. Aí? Feli. Feli? E ela, qual é o teu nome? Helena. Eu não falo português. Lena? Sim. E ela? Natália. Natália. Vantou de família, querida? Família? Sim, família. La mamá. A mama. Olha só. É parecida, ela é parecida, mas né? Aquela lá é mais parecida. Essa aqui mais ou menos, né? Aquela lá é a cara todinha, parece que é gêmea, né? Vocês duas. É gêmea? Parece até que é gêmea. Não. Mana, parece até que é mana. Ah, hermana. Hermana, gêmea, duas. Ah, Ei, deram um mergulho na praia? sim. Muy linda. Muito boa, né? Sí. Primeira vez acá? No. Ya hace varios años. Ei, dá um tchau pra turma que tá assistindo nós. Dá um tchau. 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 Vem pra Praia do Rosa. Muito bom. Não, e quando bate o sol a gente fica mais fraquinho, né? O sol fica mais fraco. Vem pra Praia do Rosa. Mas se toma uma água, vem pra Praia do Rosa. Por isso que eu digo, ei, tem que tomar água. Água? Isso. Aí fica forte, sim. Forte o sol, ei. Fica 100%. Ei, a madeirada boa, os gringos são só pra rir, é só pra rir, turma. Ô! Rapaz, ei! O urso veio em cima de mim, rapaz, quase me matou, rapaz. Ei! Ó, ei! Ei! O urso veio pra cima de mim, cara. Que doidice, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Pedro, Pedro, é da onde? de Buenos Aires. Buenos Aires, e esse urso aí, rapaz? Um cachorro? É o teu guarda? É? É o teu guarda? É cuidadoso, teu cuidador, teu guarda? Sim. Vem em cima direto. Vou embora. É? Vamos embora, o urso tá me mandando embora, pô. Dá um tchau aí pra turma aí. Tchau, tudo bem? Ei, a loucura, rapaz. Ô, turma, nós estamos aqui com o Félix. É da onde, querido? Que dijo? De onde é que tu é? Da Argentina, no Buenos Aires? I am so Argentina, Buenos Aires. Qual é o teu nome? Sofia.
Sofia, seu irmão? Não. Primo. São primo. Estão aproveitando a praia junto. Yo quiero ser futbolista de grande. Futebolista grande pelo Messi? No, Pelé o Messi. Pelé ou Messi? Olha só, rapaz. Já pensasse? Joga a bola, tu é meio de campo, quem tu és? Atacante? Quem tu és? I find tipo un papel de una cosa, ¿viste una tela de Pelé? ¿Dónde jugaste? ¿Adelante o atrás en la cancha? Soy tipo atacante y defensa, juego en las dos. Olha aí, rapaz, já pensou? Vamos gravar o nome desse rapaz aí que nós vamos ver ele jogar ainda, hein? Qual o nome? Félix. Félix o quê? Echeverry. Como? Echeverry. Echeverry. Ai, 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 Echeverry que lá vai lá, gol! Gol! La camiseta del Barcelona que atrás dice Cherry 10. Olha, só já tá marcado. Quando tem, não adianta. Na hora que eu escutar é gol, Gutierrez. Ah, rapaz, não tem picolé, a fila, espia. Ei, a fila do picolé, vai falar na praia, não tem? Qual é o teu nome, querida? Sou argentina. Propaganda da Mormai. Claro. Mormai daqui, Garopaba? Sí, Garopaba. Qual é o teu nome? Agustina. Ah, conheço. Jacinta. Ó, o colar dela, ó. Ah, sí. Ah, chique. Só na praia tu encontra. Manuela. Ah, Manuela. Francisca. Qual é o picolé que vocês vão pegar aí, querida? Morango? Chocolate? Coco. Tablito. Já sabe até o nome, ó. Como é que pode? Mango. Briadeiro ou mango. E a praia, deram mergulho? Sí. Tá boa a água? Está bien. Sí, está bueno. Está bueno. Repórter está muy flaco, não sabe falar nem espanhol. Não é espanhol, sabe falar, só não sabe falar, não tem? Ah, não tem? Fala, nego. Olha! Nós quanto tempo na praia? Eu, a 10ª temporada. 10ª temporada. Na Praia do Rosa. Na Praia do Rosa. Se não aprender o espanhol, não aprende nunca mais. Falou, turma! Tchau! Boa tarde. Buenas tardes. Qual é o teu nome? Pilar. Pilar, que está comendo? Un brownie. Aí? Brownie. Vai dar energia, não? Sí. Sol? ¿Cómo? A energia do sol é melhor, né? Sí, también. Banho de mar, já deram? Banho de mar? Nos bañamos. Não veio? Precioso. Muito bom, né, querida? Sí. É o primeiro ano aqui? Sí. Sí. O que está achando? Estamos recorriendo, vinimos de fiesta. Sí, con las amigas desde Chile. Não cantas? Canta, querida. Sí. É aquela lá. Ella canta. A Katy Perry. Katy Perry, né? Katy Perry, é. Katy Perry. Tu... Ella, Dua Lipa. Aí? Dua Lipa. Venga a la playa. Valeu, E aí, a turma de Madeira? Não, as que estão animadas, não tem? Vieram da festa, foram pra praia. Não, o verão é desse jeito, não tem? Os jovens, eles curtem do jeito que eles querem. Eles vão pra festa, daqui a pouco eles vão pra praia, daqui a pouco dá insolação, daqui a pouco toma soro, toma uma água de coco, tá tudo certo. Agora, o pessoal da idade, eles têm que ficar mais sossegadinhos, não tem? Que não pode coisa... Oi, ô, joga, toca. Ô, rapaz, joga. Ô! Ei, nós joguemos pra caramba, não tem? Nós joguemos, tipo... Pix TV, a TV para você. És cantor, querida? Sim. Canta. Não. Qual é a música que tu gosta? Eu fiz uma música pra minha escola e acho que é a que eu mais gosto por aí. Tirei primeiro lugar no The Voice. Então canta. Tá. Bom dia a todo mundo que estuda na grama. Ainda é de manhã e eu já saí da cama. O professor tá feliz que todo mundo veio. Eu tô feliz que é hora do recreio. Ano que vem eu vou pro 5º ano, sempre atendendo o estudante que eu amo. Alô, galera da quebrada, tá na hora de aprender a tabuada. Vamos todos dividir, o amor multiplicar, nada de subtrair, o que eu quero é somar. Agora eu quero ver quem vai me acompanhar. Uau! Ei, deu um banho, hein? Parabéns, querida. E, Thalita, dá um banho. Como assim? Tu dás um banho, o que tu faz? Tu faz demais. Tu dás um banho, tu estraçalha com tudo, não tem? Ah, obrigada. E, dá um tchau pra turma lá. Como assim?
Tchau, querida. Chegou a hora. Ei, tudo na vida tem um fim. As coisas boas, as coisas ruins. Por isso que a gente não pode desistir. Gostasse? Gostei. Então dá um tchau. Eu tinha sido entrevistada. Ah, é? Vês como tudo tem a primeira vez? Sim, foi muito legal. E nós vamos contar muito mais ainda. Tchau. Canal 11 do TMW Pix. Mas se você não tem aí o canal, acessa no YouTube que nós vamos estar lá. Tá bom? Tchau. O Pix Notícias de hoje fica por aqui. Você pode rever essa edição no nosso site. Acesse agora pixtv.com.br. Nos acompanhe também em nossas redes sociais. Nosso endereço é @pixtvhd. Obrigado pela companhia e até a nossa próxima edição.